Olá, eu sou a Luca Fogaça, jornalista e apresentadora do Em Voga Podcast, uma realização da S Comunicação. Hoje o papo aqui vai ser sério e muito interessante. Para isso eu convidei o meu amigo querido Miguel Zerati Filho, médico urologista, conhecidíssimo em Rio Preto, né? Tudo bem? Tudo bem, Luca, Nossa, tudo bem. quanto tempo, né? Grande prazer estar aqui com você, minha amiga de infância, juventude, dos tempos do Instituto de Educação, Monsenhor Gonçalves. E, Nina, você sabe que eu sou louca para fazer uma festa do Instituto? Seria bom, hein, reunir aquela turminha. Não, os que estão vivos, né? Mas vai ser bom, vamos. Grandes momentos passamos juntos, foi uma época muito feliz da nossa vida. A gente foi da mesma equipe, né, Pepe? Fomos da mesma equipe. Ai, que Fomos da delícia. equipe, vários colegas. Assim, cada um tomou um rumo na vida, né? Mas a gente tem um carinho muito grande ainda. De vez em quando eu encontro a Cíntia. Ai, faz tempo que eu não vejo assim. É raro, mas eu encontro algumas pessoas. Passou rápido o tempo, né, Lucas? Nossa Senhora! Não, mas ainda tenho muita lenha para queimar aqui, Vamos pelo queimar. amor de Deus. Né? Vamos queimar. Vamos lá, vamos falar. Hoje você é um médico super conceituado na sua área, né? Que é urologia. Mas você tem algumas especialidades dentro da urologia? Você trata pediátrica, não é isso que você tinha me dito? Sim. Hoje, as especialidades, né, elas são muito subdivididas. Tá. Então, aquele urologista geral, assim, ainda existe, mas a gente tem que focar nas subespecialidades. Então, uma área de atuação forte minha é a urologia pediátrica. Então, a gente cuida das crianças que têm problemas de rins e vias urinárias. Então, é uma subespecialidade e hoje evoluiu muito. Por quê? Porque a gente consegue fazer a grande maioria dos diagnósticos dentro da barriga da mãe. Nossa Senhora, é verdade? Intraútero. Então, as malformações, as doençazinhas de rins e vias urinárias, bexiga, nos ultrassons feitos antenatal, durante a gestação, inclusive toda mulher deve fazer pelo menos um ultrassom durante a sua gestação, porque após a 20ª semana de gestação, os rins das crianças já aparecem. Então, se vai ter alguma alteraçãozinha... Já dá para ver. Já dá para ver. E algumas cirurgias são raras. A gente faz intraútero, antes do bebê nascer. E as outras, caso sejam necessárias, a gente já começa no primeiro dia de vida. A gente a criança já nasce, a gente sabe que vai ter algum probleminha. Tá. Você já começa a tratar antes que ela venha desenvolver complicações. Então, é muito comum crianças que têm estreitamento do canalzinho do rim, que tem refluxo urinário, que volta a xixi da bexiga. Isso causa muita infecção de urina e muitas vezes passa desapercebido da grande maioria dos médicos, dos pediatras, porque demoram, assim, muitas vezes para aparecer, para se manifestar. E se a gente fizer um diagnóstico tardio, muitas vezes essas crianças já vão ter lesões renais, já vão ter complicações. Então, a urologia pediátrica evoluiu muito nesse sentido. Por causa desses tratamentos antinatais, dos diagnósticos intraútero. E ela se restabelece mais rápido quando está intraútero, não está? Sim, quando a gente faz um diagnóstico precoce, isso serve para tudo, né, a evolução é muito mais favorável, né, não tem dúvida. E muitas vezes a gente opera bebezinho. Logo que nasce, às vezes, dependendo do problema, é cirúrgico. Dependendo do problema, é tratamento. Então, você faz cirurgia e tratamento? Sim. O urologista ele cuida da parte clínica e da parte cirúrgica dos rins, vias urinárias e dos genitais. Então, uma coisa importante também na urologia pediátrica, aí já é na criança maior, é a parte de testículo,
a parte de desenvolvimento peniano, de alterações urinárias. Então, vai desde daquele menininho que o testículo não desceu, né? para o escroto, e muitas vezes são cirúrgicos, até aquela criança que tem dificuldade para desfraldar. Então, tem crianças que têm alterações urinárias, seja mais simples, como fazer xixi na cama mais prolongadamente, mas tem aquelas crianças também que perdem urina durante o dia, então que tem uma disfunção miccional. Então, a urologia pediátrica assim, é uma gama de cuidados dessas crianças, por isso que realmente toda... E as mães sempre têm que ficar atentas. Sempre. Hoje nós temos pediatras muito bons que nos encaminham essas crianças já, quando eles percebem que tem algumas alteraçõezinhas, eles já encaminham. E as mães têm que ficar atentas, porque... Eu tenho 5 netos, né? Eu tenho 4 moleques. 2 deles, um vai fazer essa cirurgia de descer o testículo? O testículo está marcado agora para julho. Exatamente. Deve ser feito até 1 ano e meio de idade, no máximo. Nossa, ele tem 5. Então, eu não sei exatamente o caso dele, mas está atrasado. Por quê? O testículo que não desceu até 1 ano de idade, ele não desce mais espontaneamente. E a partir de 1 ano e meio, esse testículo já vai sofrer alterações. Porque a temperatura da barriguinha, onde o testículo fica, é 1 grau mais elevado que a temperatura do saquinho da criança. E aí, o testículo tem 2 funções. Uma é produzir o hormônio masculino, a testosterona. O outro é produzir o espermatozoide. E essa parte que estraga. Quem opera tardiamente tem mais chances de ser infértil quando se tornar adulto. Isso é, ter dificuldade para ser pai. Então, Luca, não é para você ficar alarmado, mas assim... Mas vou puxar a orelha das minhas filhas. Porque eu tenho um outro de 2 anos que também tem esse problema. Então, isso ainda não operou. Tem que operar. O testículo ele não pode ficar, depois de 1 ano e meio, fora da bolsa testicular, do saquinho. Então, viu as meninas? Ai, mas outro dia eu estava te acompanhando nas redes sociais, né? Eu vi que você postou uma coisa de uma menininha, eu fiquei tão emocionada, né? Foi lindo aquilo, né? Deve ser muito gratificante cuidar de criança, né? A medicina é linda, né? A medicina tem que fazer com amor, com encanto, você tem que se dedicar, se doar. E esses probleminhas, aquela criança, ela tem uma bexiga neurogênica. Ela nasceu com um probleminha que os nervinhos da bexiga não funcionam. Então, ela tem que tirar o xixi com sondinha. A mãe passa sondinha nela várias vezes por dia, porque ela não consegue fazer a contração da bexiga. Então, são tipos de probleminhas um pouquinho mais sérios e você se apega muito à família. A família se apega muito a você. É um relacionamento assim constante. E depois, quando você recebe uma pequena lembrança como aquela, eu fiquei emocionado quando a mãe chegou no consultório. E essas recompensas a gente tem com muita frequência, sabe? Assim, recompensa da satisfação por ter feito o melhor. Então, criança dá trabalho, por isso que são poucos. Aqui em Rio Preto são pouquíssimas especialistas em urologia pediátrica. Pouquíssimos. A gente conta numa mão, se tiver. Porque é um pouco trabalhoso, é desgastante, mas a recompensa é muito grande. Quando você vê essas crianças, e hoje eu já estou numa estrada há longo tempo, essas crianças já são mães, as crianças que eu cuidei lá atrás, vêm trazer os filhos para eu conhecer, sabe? E já falam, o senhor me operou há 30 anos atrás. Então, é uma história bem legal cuidar de criança. Muito legal. Você sabe que a S Comunicação é da Maria Cristina Silveira, né? E ela estava falando, eu falei que você vinha hoje aqui, ela falou, ele cuidou da minha filha, da Isadora, e não sei o que. E agora a Isadora já tem filho, já tem até neto. Você vê como eu tô já com não, mas ela... uma estrada longa.
Né? Você vê como que isso que você falou, realmente, eu sei que é totalmente verdade, porque... É verdade, sim. Eu tenho a satisfação de ter cuidado de muitas crianças e felizmente, a grande maioria a gente consegue curar. Se não curar, a gente ameniza muitos problemas. né? Dá para amenizar bem, né, Bem, doutor? nossa, muito E bom. me fala, e onco? Também é uma área que é muito atual, muito importante na urologia. A gente tem vários tipos de câncer que o urologista cuida, né? Começa com o câncer de rim, aí câncer das vias urinárias, câncer de bexiga, câncer de testículo, câncer de pênis e o mais frequente, o mais preocupante, o mais atual é o câncer de próstata, que é uma preocupação de todo homem. Por quê? Que é o Porque mais recorrente, é isso? é o mais frequente após os 50 anos. É o câncer mais frequente, com exceção dos cânceres de pele, as pintas, é o câncer de próstata. De cada 10 homens, um vai ter câncer de próstata. Então, que loucura isso, é né? muito frequente. E daí a importância da nossa atuação. Então, é por isso que a gente insiste frequentemente nas avaliações periódicas. Todo homem, após os 50 anos, ele tem que fazer exame rotineiro. E se ele tiver um pai, ou um irmão, ou um avô, um histórico familiar de câncer, ou se ele for da raça preta, os afrodescendentes, eles têm que começar com 40 anos de idade, porque a incidência é maior. Então, todo homem, e a gente faz o exame de sangue, chamado PSA, e é muito importante fazer o toque retal também, que algumas pessoas acham que só fazendo o exame de sangue já é suficiente para fazer a prevenção. Não é. Tem que fazer o toque. E o toque não é nada demais. A gente, sabe, os homens que fazem pela primeira vez... faz um monte de piada, né? Faz piadinha, faz brincadeira. A hora quando ele faz pela primeira vez, ele fala, mas é só isso, doutor? Nossa, meus amigos falaram tanta coisa, já acabou? E aí você realmente consegue fazer um diagnóstico precoce. Porque não existe nada para evitar. É como vocês, por exemplo, quando vocês fazem a mamografia anual. Vocês fazem a mamografia porque se aparecer um nódulozinho, tira, no começo é fácil. Eu descobri o meu câncer fazendo um ultrassom de rotina lá com o Dr. Guaraci. Exatamente. Aí, no começo, por isso que você está bem, no começo tudo é mais fácil. Então, a grande maioria dos cânceres de próstata, diagnosticado precocemente, nós curamos hoje em dia. Agora, quando ele manifesta, quando ele já dá sintomas urinários, dificuldade... daí o negócio já está avançado e aí já não tem mais cura. Esse que é o problema. E falar em cura, a cirurgia evoluiu muito. Hoje nós estamos na era da robótica. Então, a cirurgia robótica hoje... robótica é uma loucura. Eu fiz robótica. Você fez? Eu fiz. Então, é um avanço enorme. Hoje, por exemplo... Não tem corte. Exatamente. A gente faz com o robô e isso facilitou muito. Os riscos são mínimos hoje. A recuperação é maravilhosa. Praticamente indolor, vamos dizer assim. Não tem cirurgia sem uma dorzinha. Mas em relação à cirurgia antiga, a evolução é muito grande. Então, daí a importância dos homens realmente fazerem anualmente. Por que anualmente? Porque se aparecer o câncer de próstata, 1 ano é um tempo hábil para a gente pegar no começo, e no começo ele tem cura. E aí a gente consegue manter a ereção dele, que é um pavor dos pacientes. Porque quando tem o câncer de próstata, a ereção não existe? Não, os nervinhos da ereção passam do lado da próstata. Entendi. Então, quando é uma cirurgia de câncer e o câncer está maior, nós temos que retirar mais tecidos em volta da próstata. Entendi. E aí tem que retirar o nervinho junto. Quando é um câncer mais localizado, a gente poupa o nervinho da ereção. Agora, caso ele fique também com uma disfunção erétil, uma impotência sexual,
Hoje tem tratamento, tem prótese. Hoje tem tratamento, né? Vocês também tratam disso, né? É muito comum hoje colocar prótese. Hoje você coloca tem tratamentos. Aliás, A medicina avançou muito, né? É um outro ramo que eu atuo bastante, essa parte de disfunção sexual, vamos chamar assim. Aí, falando de prótese. Prótese peniana é o tratamento final. É assim, depois que você tentou tudo em relação a medicamentos, tem medicamentos que você toma por comprimidos, tem medicamentos que você coloca no pênis, e caso não funcione, caso o paciente não se adapte, aí você parte para a prótese, vamos dizer assim. Então, hoje é rotineiro. Hoje é rotineiro. Hoje só não tem relação, nós podemos dizer assim, relação sexual, aquela pessoa que não tiver companheiro ou companheira e não tem motivação. Porque por disfunção erétil, vamos chamar assim, por impotência, a gente praticamente consegue resolver todos os casos, se existem recursos para todos esses casos. E mesmo essas sequelas, vamos chamar assim, entre aspas, de cirurgia de câncer de próstata, caso o paciente fique, depois você coloca uma prótese, alguma coisa assim, se não resolver com medicação, ele tem uma vida sexual normal. Então, realmente, essa parte também de disfunção sexual é uma parte assim que evoluiu bastante e eu atuo bastante nessa parte também. E a gama de tratamentos para homem é muito grande. É muito grande, né? Para mulher também, mas para homem é muito grande. A gente começa a falar, por exemplo, de ejaculação precoce. Por exemplo, antigamente o homem ele ficava retraído, porque é uma coisa frustrante o homem ter uma ejaculação precoce. Quando ele tem o orgasmo antes que ele gostaria, acaba sendo uma frustração para ele e para a parceira. E para a parceira. Então, muitas vezes ele usa meios. Eu vou beber, eu vou desviar o pensamento, eu vou uso meios de fuga para tentar controlar. E hoje tem tratamentos, tem medicamentos que atuam muito bem na ejaculação precoce, tem tratamentos de mudanças comportamentais, tipo assim, exercícios. Então, você tem que tratar esse ejaculador precoce, porque senão no futuro ele acaba tendo problemas maiores. Então você vê que a nossa área de ação Nossa, o leque é grande. O leque e entra grande. no homem mais maduro a necessidade talvez de reposição hormonal. Que é uma outra. Você sabe que as mulheres sempre fazem reposição hormonal. Então, o homem ele é diferente da mulher nessa parte, porque vocês, todas, ao redor dos 50 anos, entram na menopausa. O homem não existe andropausa. Ele não tem andropausa. A maioria dos homens, 80%, vai manter o seu nível de hormônio normal até o fim da vida. Ele não vai precisar de reposição. A sua testosterona, que é o hormônio masculino produzido pelo testículo, ele se mantém normal até o fim da vida. Só de 10 a 20% vai ter uma queda da testosterona. E geralmente esses homens, eles têm alguns sintomas. O que eles têm em geral? Aquela falta de motivação para o dia a dia, sabe, que até confunde um pouco com depressão. Ele acorda, que preguiça de trabalhar, que preguiça de fazer alguma coisa. Ele fica irritado. A irritabilidade é um sintoma que a gente Às vezes você acha que é da pessoa e na verdade, um sintoma de doença, né? Uma falta de hormônio. Exatamente. A insônia e também a perda de libido. Isso é uma das... Geralmente, o homem não precisa ter todos esses sintomas para ter uma queda da testosterona. E aí, o que a gente faz? O exame de sangue, simples, a gente dosa a testosterona através do exame de sangue e você vê se ele tiver esses sintomas e se tiver a testosterona baixa, está indicada a reposição hormonal. E a gente faz assim rotineiramente
e a melhora é muito grande. É muito grande. Eu fiz reposição hormonal por 20 anos, eu acho, ou mais. E fazia reposição de testosterona. Fiz com o Silmar Coutinho. E ele falava assim que a testosterona é que levanta a gente da cama. Na mulher, né? Porque a gente não fica com preguiça, fica não sei o que, a testosterona dá aquele pique total. Exatamente. Vocês, mulheres, precisam de testosterona, é comum a reposição, né, após os 50 anos. Em mulher, nós não fazemos. Quem faz é o ginecologista. É o ginecologista. De um modo geral. Existem médicos também, endocrinologistas que fazem, mas o urologista cuida da saúde sexual do homem. Do homem. Então, desde a dificuldade para ter filho, a infertilidade. Vocês cuidam da infertilidade também? É comum também as pessoas terem alguma alteração no espermograma, que é o exame do esperma. Tá. Então, se algum casal está com dificuldade para engravidar, e aí a gente dosa inicialmente o fator masculino, que é o exame do esperma. Tá. Então, é um exame até meio chatinho de fazer, mas é fundamental. O homem tem que ir no laboratório, o mesmo laboratório que faz exame de sangue. Tá. Ele tem que se masturbar lá e colher todo o esperma que ele ejacula, e aí você vê a qualidade do sêmen dele. Daí vê se ele é infértil ou não. Isso, se tem alguma alteração. E lógico que você já fez um exame físico para ver a parte do testículo, se os testículos são bons, se os testículos têm consistências normais. Existe um probleminha comum que chama varicocele, que são umas varizezinhas que tem dentro, ao redor do testículo. Então a gente examina e vê se não tem essa varicocele, porque varicocele é uma causa muito frequente de infertilidade no homem. Então, quando a gente vê que tem uma varicocele, você faz uma pequena cirurgia e resolve o problema na grande maioria das vezes. Olha que espetáculo. Exatamente. Então, é uma... Porque às vezes o homem é infértil, fica... né? Não, a solução às vezes pode ser tão simples, né? Exatamente. Então começa por aí. Depois, lógico, tem que ser avaliado a mulher e tudo mais. Mas a avaliação do homem é por aí. Aí, caso você encontre problemas, aí você vai para dosagens dos hormônios e tudo mais, e para tentar ver. E caso seja necessário, até uma reprodução assistida, que a gente fala. Que se você não conseguir naturalmente, através de relações, existem maneiras de você fazer hoje uma gravidez através da ajuda, vamos dizer assim. Então, isso está bem normal ultimamente, né? Tá sim, está bem normal. E tem casal até que se programa para isso. Né? Exatamente. Então, você vê que a urologia tem assim uma gama de área, e a gente acaba atuando em tudo. Uma parte importante é a incontinência urinária do adulto, tanto no homem quanto na mulher. Vocês, mulheres, é muito frequente a mulher deixar escapar xixi. Né? Existe basicamente 3 tipos de incontinência urinária em mulher. Aquela incontinência de esforço, que a gente chama. O que é? É quando você tosse, quando você espirra, quando você vai fazer uma academia, ou quando você vai dar um pulinho. Faz algum esforço. Algum esforço. Escapa xixi. Essa é a incontinência urinária de esforço, que acomete mais as mulheres que já foram mães, porque algumas vezes ocorre uma flacidez da musculatura do períneo e a bexiga cede um pouquinho, ela perde o Principalmente se foi parto natural, não é? Principalmente se for parto natural, mas ocorre mesmo em mulheres com que cesárea. não são mães. Mesmo que mulheres não são mães. Mesmo quem nunca engravidou. Existe a incontinência de urgência. O que é isso? Dá vontade de fazer xixi e já vai saindo. Sabe assim? Aquela mulher que, por exemplo, assim... Nossa, que horror. Isso é muito frequente. Então, nossa, essa pessoa não sai de casa, né? Porque ela urina muitas vezes,
Ela urina 8, 10 vezes por dia e, às vezes, a vontade é súbita. Sabe assim, não tem aquele negócio assim, estou começando a ter vontade, estou ficando apertada, estou apertada. Tá. É assim, do nada, ela está sem vontade e, de repente, ela já está super apertada. Então, ela sai trançando as pernas, corre para ir no banheiro. Então, essa é a incontinência de urgência. E tem a mista, que é a mulher que tem as duas formas. Então, essa incontinência de urgência, geralmente é chamada uma bexiga hiperativa. É uma bexiga que contrai demais, sem você querer. Porque o certo é assim, você dá ordem para a tua bexiga funcionar e a bexiga contrai. Então, você comanda a tua bexiga. Essas mulheres não. A bexiga contrai sozinha, sem elas quererem. Então, ela não quer fazer xixi, mas a bexiga dela contrai e ela fica aflita. É a incontinência. Então, hoje tem exames, quando necessário. Tem um exame que chama urodinâmica, igual você faz eletro. Mas daí, mulher, vocês fazem esse exame? Fazemos. Lá na clínica nós fazemos, sim, é uma rotineira, fazemos vários por dia. E você classifica e diagnostica que tipo de incontinência é. E tem tratamento? Tem. Hoje nós temos medicamentos para essa incontinência de urgência, medicamentos bons que na maioria das vezes funcionam muito bem. Inicialmente a gente tenta uma mudança comportamental dela, porque tem algumas substâncias que são estimulantes. Café é um, por exemplo. Quem tem essa bexiga hiperativa deve evitar café, Coca-Cola, um monte de coisa. Por quê? Porque piora. Então você faz uma mudança comportamental. Se não resolver, você tem duas opções: fazer fisioterapia e fazer tratamento com medicação. Medicamentos que controlam as contrações involuntárias. E a incontinência de esforço, geralmente a gente faz uma cirurgia, que é uma cirurgia que a gente coloca uma fitinha por dentro da vagina. Só através de um furinho assim, a gente passa uma fitinha para dar um suporte no canalzinho do xixi. Aí dá um suportezinho e geralmente resolve. Então, hoje, nós podemos dizer que a gente cura também a grande maioria dessas incontinências. E o homem também tem essas incontinências? O homem tem essa... É menos frequente essa incontinência de urgência. Geralmente é relacionada a problema de próstata, porque nós não falamos disso, mas fica uma próxima vez. Podemos falar. Porque só o homem, depois dos 50 anos, a próstata começa a crescer. Todo homem vai ter isso. Isso é hormonal. Uns vão ter mais, outros vão ter menos, uns vão ter antes, outros vão ter depois. É que a maioria, 90% desses crescimentos, são benignos. Mas altera a maneira de urinar. Por isso que o homem, o idoso, ele não tem mais aquele jato forte de urina. Muitas vezes é aquele jatinho fraco. Muitas vezes é um jato intermitente. Faz um pouquinho, continua, não alivia, volta, começa a acordar muito à noite. Então, e muitas vezes isso causa uma irritação na bexiga e começa a escapar xixi também. Então, as incontinências do homem, elas são geralmente relacionados a problema de próstata. E não, aquilo que eu falei, não necessariamente é câncer. É chamada hiperplasia benigna da próstata, que a gente trata com remédios, controla e, eventualmente, até opera para poder resolver os sintomas. Então, você vê que a gente atua mais ou menos em todas essas áreas. Nossa, é muita coisa, Pepe. Você tem que ficar aqui 1 hora. Porque, nossa, e você fala as coisas e fala, quando é de mulher, eu tenho isso. Eu tenho. Eu sou muito... como é que fala quando a pessoa impressionável, é isso? Eu não sei. Me fugiu a palavra agora. Eu também fugiu. Não. Mas eu fico, você fala, eu falo, não, preciso ir lá. Meu Deus, eu devo ter isso. E não sei o quê. Gente, que loucura. Não, a gente começa a escutar e geralmente, nós médicos sempre pensamos na parte mais
mais problemática. Você nunca pensa na coisa mais simples, né? E nós, como todo mundo, nós também fazemos nossos exames rotineiros, nos cuidamos, tentamos fazer tudo que é saudável. Então, por exemplo, câncer de próstata, nós não falamos, mas, por exemplo, os japoneses e os chineses, eles têm muito pouco câncer de próstata, porque eles comem muito vegetal, muito legumes. Já o americano tem uma incidência muito alta, porque eles comem aquelas gorduras, eles comem aquelas frituras, aqueles bacon, aquelas coisas. E os japoneses que saíram do Japão, foram morar nos Estados Unidos, têm a mesma incidência de câncer de próstata que os americanos, por causa dos hábitos. Você vê que é alimentação, né? Exatamente. Comprovando que é alimentação. Alimentação, cuidado, estilo de vida. Por isso que a gente pede para todo mundo ter uma atividade física, uma atividade mental, uma alimentação balanceada, sabe assim? Porque isso realmente faz a diferença. Não é só para câncer de próstata, não, para vários tipos de câncer. Para tudo, né? Para a saúde em geral. Exatamente. Então, é fundamental. A gente, às vezes, não quer ir para academia, mas tem que caminhar um pouquinho. Eu vejo que você pratica um monte de esporte, né? Eu tento sim. Eu já machuquei o joelho, já operei o joelho, mas eu jogo tênis, eu pedalo, eu vou à academia. Sempre que possível, estou mantendo atividade física. Eu preciso voltar. Eu agora faz uns anos que eu estou parada, mas eu fiz um tratamento bem invasivo, né? Vai voltar. Agora que eu estou voltando, dei uma engordadinha, porque eu fiquei... Nossa, você está ótima. Você achou? Achei que você está ótima. Fazia tempo que eu não te via, você está ótima. Você fazia uns 4, 5 anos que a gente se viu, ou mais. Acho que você estava lá, a última vez que foi no shopping. Que você que eu estava com uma... Não, que eu estava com uma digital influencer, lembra? Exato. Foi a última vez que eu te vi. Nossa, eu estava completamente diferente. Mas está ótima. Você também. Eu adorei. Vamos fazer a nossa festinha lá do Instituto, senhor. Vou juntar uns telefones lá. E quando nós entramos, a gente tinha bordado aqui tinha bordado na blusa IEMG, Instituto de Educação Monsenhor Gonçalves. Aí, durante a mudança do ginasial para o colegial, acrescentou mais um E. Aí ficou Instituto de Educação Estadual Monsenhor Gonçalves. Tivemos que bordar mais um Ezinho no nosso uniforme. Mas foi boa aquela escola, hein? Foi ótima. Pelo amor de Deus, foi boa. Foi muito boa. Para mim, tive a professora Mauri de português. Eu acho que sou jornalista por causa de quê? O Mauri, ele era bravo. Nossa, o Ricieri, o doutor... tantas outras. A doutora Sônia de inglesa. Vou parar. Senão nós vamos lembrar das musiquinhas que a gente inventa. É verdade. Não, adorei. Você vai voltar mais? Eu volto sim, viu? A hora que tiver Novembro Azul aí... E aí a gente volta para falar especificamente de um tema. Foi muito bom, Luca, te agradeço o convite, a oportunidade. E primeiro de poder compartilhar aqui esses momentos com você. Essas informações, né, que eu acho importante a gente passar. Legal, é legal mesmo, a gente sempre está falando disso. E segundo, te ver muito bem. Tá. Obrigada, viu? Obrigado. Gente, vocês curtiram? Passa por WhatsApp para quem vocês acham que precisa ouvir isso. Curte lá o canal, segue lá o Dr. Miguel Zerati Filho, que vocês vão ter milhões de dicas. Obrigado.